Boa noite, pessoal. Já estamos aqui nos preparando para mais uma live de um assunto extremamente importante, que é sobre o uso de telas, que eu acho que todo mundo tem um pouquinho de dúvida a respeito. E hoje com uma convidada mais que especial, que é a professora Marta Esteves. Ela é especialista nesse assunto, sobre o uso de telas, né? E ela tem um estudo sobre o contato da natureza com esse uso de telas. E quem for entrando já vai compartilhando essa live aí com os amigos de vocês, as mamães de plantão, para poder assistir e ver sobre esse assunto tão importante. A gente já vai mandando para todo mundo aqui também. Assim que a professora Marta entrar, a gente já vai convidá-la também para estar aqui conosco. Tá aparecendo som e você tá deixando sem som? Sem som. Só pra ver se tá falhando, alguma coisa assim. Fran Ramos, Léo Bruno, sejam muito bem-vindos. A professora Marta já chegou aqui conosco. Já vou chamá-la para a live já. E a gente vai conversando. Hoje a gente está com convidados ilustres aqui também. A Ana Sofia hoje ficou acordada para estar com a gente. Boa noite, Marta, você me ouve? Boa noite, Jennifer, te ouço bem, você me ouve? Ouço sim, o pessoal também dá um ok aqui para nós nos comentários, se estão ouvindo a gente bem. E a gente já vai falando sobre a nossa live de hoje, né, Marta? Primeiramente, eu quero agradecer a oportunidade de estar conosco aqui no meu perfil. Meu perfil de Mãe para Mãe Brasil nasceu com uma necessidade que eu senti na minha gestação, sobre estudar, né, temas que muitas das vezes a gente não procura saber antes de engravidar. E eu senti um pouco de falta, né, sobre assuntos tão importantes quanto o uso de telas que a gente tem e vários outros assuntos que nós já abordamos aqui. Então, o pessoal que está aqui, que é do perfil da Marta, nosso perfil tem essa linha, né, de trazer informações para as mamães, né, para as famílias que têm interesse sobre assuntos que muitas das vezes a gente tem um pouco de dificuldade de encontrar. E hoje a Marta vai falar para a gente sobre o uso de telas. E quem está aqui conosco e ainda não fez a inscrição, eu vou deixar o link no meu perfil até amanhã, do e-book gratuito que ela deixou disponível para nós, maravilhoso. Que, inclusive, assim, a dica do livro que tem lá é sensacional. E eu falo que eu fiquei muito curiosa em ler, porque é um dos principais pontos que eu... Isso, a fábrica de De cretins digitais. digitais. Eu vou falar um pouquinho sobre ele. E o que me chamou muita atenção foi um estudo que teve, né, sobre a questão dos QIs, dos pais e dos filhos, e que, assim, eu fiquei muito, né, muito estranho, né, porque você pensar que os filhos estão menos inteligentes do que os pais, com acesso à internet igual a gente tem, tá, né, tá um pouco controverso, mas é muito interessante. E a gente vai falar sobre várias nuances aqui a respeito do uso de telas. Mas antes da gente começar, eu queria que a Marta se apresentasse para vocês e falasse um pouquinho sobre o trabalho maravilhoso que ela tem feito, né, sobre esse tema. Legal, Jennifer. Bom, primeiro, boa noite, mamães, papais, professores que possam estar aqui. Primeiramente, eu queria agradecer a Jennifer, né,
a mamãe da linda Ana Sofia, que nós estamos acompanhando aí o crescimento, o desenvolvimento dela. Te parabenizar, Jennifer, por essa iniciativa de estudar, né, para ser mãe, para exercer o papel mais importante da sua vida, provavelmente. Então, parabéns por essa iniciativa, queria agradecer o convite. E assim, uma coisa que eu não te contei, Jennifer, mas quem está aqui acompanhando e me conhece sabe, eu não sou mãe. Eu não sou mãe biológica, eu sou mãe de um monte, hoje eu já sou tia-avó, avó de um monte, mas biologicamente falando, eu não fui mãe. Mas passei uma vida esse final de ano, agora eu completo 40 anos que eu sou professora. Eu passei uma vida dentro de escolas, né, em funções de gestão, mas sempre relacionada à educação. E eu sou professora, pedagoga, mestrado em educação, e nos meus últimos 10 anos eu fui secretária de educação da minha cidade. E essa questão de ser secretária de educação me possibilitou estudar e aprofundar o meu olhar para a questão da educação infantil e da importância da primeira infância. Eu digo que, assim, foi uma grande descoberta da minha vida entender os processos da educação da primeira infância e da importância que ela tem. A primeira infância é hoje o período mais importante da vida de uma pessoa. Se ela viver 90 anos, os 6 primeiros anos, que é a primeira infância, serão os mais importantes. E o que tem acontecido, né, nas vidinhas das nossas crianças hoje? Elas estão sendo criadas, vamos dizer assim, pelas telas do celular. Isso está causando um grande mal-estar na vida delas. Então, assim, primeiro eu queria, né, fazer uma reflexão aqui, né? Todos nós lembramos, ontem, acho que fez 3 anos que deu o primeiro lockdown, que fechou tudo da pandemia, né? Muitas crianças, inclusive, nasceram nesse período. As crianças que eram muito pequenas, né, passaram por esse período com muita dificuldade para entender o que estava acontecendo. Da noite para o dia, fecha tudo, distante da família, distante dos amiguinhos, distante da escola, distante dos familiares mais, né, que não moravam na mesma casa, e distante da natureza. Houve, então, um apartamento, né, uma separação das crianças desse convívio com a natureza. E, a partir de então, o uso de telas, que já era grande, a gente não pode culpar a pandemia, usar telas na infância já era uma prática, ela simplesmente se tornou exorbitante a partir da pandemia. E afastou as crianças ainda mais, ou afastou aquelas que tinham, ou aquelas que nunca tiveram, aí que, né, passaram a não ter mesmo, o contato com a natureza. E o que acontece? As crianças que não tinham contato com a natureza a partir da pandemia, ou o final, a gente pode dizer que encerrou, mas que hoje já está bem, né, bem mais suave os efeitos. Elas continuam não tendo esse contato com a natureza, e continuam ficando cada vez mais emparedadas, enclausuradas, seja na escola ou seja em casa, distante da natureza e com o contato muito grande junto às telas. A gente sabe que o contato da criança com a natureza faz muita falta, é saudável, desenvolve a criatividade, a sensibilidade, a empatia. Tudo isso está lá no e-book que eu preparei para vocês, né? A imaginação, a solidariedade, o sentimento de pertencimento, né? Eu pertenço a algo maior, o universo é maior que o meu quarto, né? Isso que a gente tem falado muito para os pais, para os professores. A criança criada muito só dentro de casa, só no mundo das telas, ela tem uma visão limitada do universo. O universo é o quarto dela. Ela passa a ser o centro do universo, é o antropocentrismo, e não parte integrante do cosmos. Aqui, Ana Sofia. Não permite esse protagonismo infantil, todas essas questões que a criança vai desenvolver com esse contato com a natureza. Ela não permite, inclusive, que a criança tenha essa visão, né, do cosmos e essa consciência ambiental, que hoje em dia, desenvolver consciência ambiental não é mais, eu quero, eu posso fazer, eu não gosto desse assunto, eu não sou um ecochato, então eu não vou fazer. Não, é questão de sobrevivência humana. Essa semana mesmo, né, divulgados vários estudos dizendo que está muito perto de dizer que não tem mais jeito. Quem acompanhou essa semana e viu os estudos, principalmente que a ONU
né, e todos os órgãos internacionais dizendo que se em muito pouco tempo não tomarmos providência, a vida do planeta Terra, das crianças nossas que já nasceram, está ameaçada. Não futuro distante, né? Daqui os meus netos. Não, já, as crianças já estão vivas, estão correndo esse risco. A questão da qualidade do ar, a questão das chuvas, que a gente não pode mais dizer que choveu acima da média, esquece, não tem mais média. E estar em contato com a natureza vai fazendo com que a criança vá percebendo isso e entendendo isso. Eu queria, já que você é super estudiosa, Jennifer, né, comentar só de mais alguns livros, né? Além daquele livro que eu vou falar mais dele daqui a pouquinho, A Fábrica de Cretinos Digitais, tem um outro livro que fala, se chama A Última Criança da Natureza. Está no e-book também a referência. É um jornalista americano chamado Richard Louv. E ele criou um termo chamado transtorno de déficit de natureza. Por quê? Nós temos o TDAH, o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, que muitas crianças são diagnosticadas com isso, já passam a tomar remédio por causa disso. Não vou entrar na questão médica, não é a minha especialidade. E aí, então, esse jornalista criou esse termo meio que para contrapor a isso. Hoje as crianças têm também um transtorno de déficit de natureza, não convivem, não sabem. E tem um pediatra brasileiro, que eu sou muito fã, escreve muito sobre isso, que fala que as crianças precisam estar em contato com a natureza. Reduz casos de depressão, de ansiedade. Enfim, é um remédio sem efeitos colaterais que ajuda a criança a se tornar esse cidadão mais desenvolvido, mais integralmente. A natureza, mães, papais, ela não pode ser considerada suja, perigosa. Não vou deixar minha filha sentar na grama porque tem bichinho, porque é perigoso. Claro que tem que ter os cuidados, dependendo da cidade. Aliás, uma coisa que eu não te perguntei, Jennifer, que cidade que você mora, esqueci de te perguntar, detalhe importante. Então, a gente passou por uma transição de cidade nesse último mês, né, de março. A gente estava morando em Belo Horizonte, mudamos para o interior, em Presidente Olegário, e hoje estamos em São Gotardo. Tudo interior também. Eu sou do interior e agora a gente está voltando para cá novamente. E, assim, essa questão da natureza, a gente tem muito mais contato. Eu que vivi por 5 anos na capital, a gente tem muito mais contato com a natureza, né? A gente vai mais nas roças, estando no interior. E eu falo que foi uma das coisas que nos trouxe, né, novamente para o interior, é essa questão não só do contato da natureza, mas também da facilidade que a gente tem em ter contatos e ligação assim com outras pessoas, porque a vida da capital é muito corrida. Né? Eu falava com meu marido que a gente não tinha... Eu não sabia quem eram meus vizinhos. E no interior, você sabe quem são seus vizinhos, você toma café na casa deles, você sabe quem é filho de quem. E isso era uma das coisas que me fazia muita falta, né? E eu percebia que na capital, às vezes, um dos principais refúgios que o pessoal tinha, os meninos tinham, era justamente as telas. Né? E eu até falo e brinco que muitas das vezes os pais davam o telefone para se furtar da condição de pai e mãe. E isso me deixava um pouco incomodada, porque assim, isso jamais foi opção aqui na nossa casa. Eu e meu marido, a gente sempre falou que tela a gente não ia dar, mesmo antes de estudar, e depois que a gente começou a estudar, menos ainda. Então, assim, era um dos refúgios dos pais dar o telefone para se furtar, né, da carga que tem realmente de ser pai e mãe. Inclusive, tem uns comentários aqui no nosso chat falando que é um tema importantíssimo, maravilhoso. A Camila Castro está comentando. E ela falou também que é verdade. Morei em São Paulo e voltei correndo porque lá ninguém se comunica. Então, assim, são realidades que se repetem, né? Capital de Belo Horizonte, capital de São Paulo. E é muito nítido essa diferença, né? As pessoas não têm contato nenhum. Sair da casa para o trabalho, do trabalho para casa, não sabe quem que é vizinho, quem que não é. Vive no mundo, né? É o centro das atenções daquele lar. E pronto, acabou. Não existe essa interação e essa comunicação. E para mim, que sou do interior, fez muita falta mesmo. Que legal. Eu também
sou do interior, sou de Campos do Jordão, acho que eu cheguei a comentar com você. E o que a gente percebe, né? Que as crianças que vivem, aí independentemente da questão de local, mas depende muito mais da questão familiar, né? Que vivem enclausuradas, não têm esse contato com o universo, com a natureza, elas acabam não sentindo falta disso, porque o mundo delas é o quarto delas, então elas acham que aquilo ali se basta, né? Tem mais um autor que eu gosto bastante que fala da questão da aversão ao risco, que nós estamos criando as nossas crianças sem deixar de correr nenhum risco. Então, não sobe na árvore que é perigoso, você pode cair. Não vou deixar meu filho lá fora, porque está ventando, porque está chovendo, estou perguntando onde você mora. Claro que depende da condição climática, da cidade e tudo. Mas vamos imaginar que nem todo mundo tem a sorte, a felicidade de morar numa cidade pequena e mora numa cidade grande. Sempre vai haver uma pracinha perto da sua casa, uma possibilidade de pai, mãe, ou quem quer que seja que cuida da criança, ter essa consciência dessa maternidade e dessa paternidade responsável, de que eles precisam conduzir a criança para este mundo mais natural. Então, esse livro fala das crianças que são criadas com... como é que eu perdi o nome dele, mas está aqui. Sem medo, crescer numa sociedade avessa ao risco. Tudo é perigoso, você asfixia seu filho, deixa ele numa bolha de asepsia, porque tudo é perigoso, nada pode, isso é extremamente prejudicial. E esse daqui é super fácil, gente, uma dica que eu queria passar para vocês, tem nos canais de streaming aí, é um documentário que se chama O Começo da Vida 2 lá fora. Tem o documentário 1, que é o começo da vida, que fala sobre a importância da primeira infância, de tudo que acontece na primeira infância. E o 2, que mostra mais essa questão do contato com a natureza. E aquilo que eu já falei também, né? O alerta de que as nossas crianças precisam ter essa consciência ecológica, né, do meio ambiente. Agora, pouco mais sobre essas telas, né? As crianças estão passando um tempo muito grande, né? As crianças são um pouco maiores, né? Fazendo tarefas, conversando com amigos, vendo fotos, vídeos, assistindo filmes, séries favoritas, mas principalmente jogando. E quais são os problemas que advêm disso, né? Elas não estão convivendo com a família, muitas não tomam sol, não correm, não brincam, não interagem com a sociedade, está causando problemas de saúde física, emocional e mental, obesidade, sedentarismo, não leem, baixo desenvolvimento intelectual, perigos diversos por conta do conteúdo que elas acessam, o tipo de relação que pode se estabelecer por meio das redes sociais. E uma coisa assim, eu não quero me ater nesse assunto, mas infelizmente a gente sabe que crianças pré-adolescentes cometeram suicídio em função de conteúdos acessados pela internet. Desculpa a palavra, os malditos desafios da internet, que já tirou a vida de tantos adolescentes. Esse assunto é muito grave. Agora, o que fazer, Marta? Meu filho está viciado no celular. Não, vamos voltar um pouquinho. Não, meu bebezinho é pequeno, posso ou não posso dar? Se a criança é pequena, a gente não dê, tá? Existe uma diferença entre o que fala o autor do livro e o que fala a Sociedade Brasileira de Pediatria. A Sociedade Brasileira de Pediatria é um pouco mais, né, condescendente na questão do uso. Não vou entrar na questão médica também. Mas é já que eu chego nesses dois pontos aqui. Mas criança pequena não dê acesso. Se já deu, tira. Vai chorar, vai gritar. Eu já vi criança de 4 anos tendo ataque porque queria o celular. Porque simplesmente ele vicia. Exatamente, Jennifer, ele vicia, né? Então, vamos gastar... gastar, não no sentido de gastar, mas focar a nossa energia com as crianças em brincadeiras. Vamos conversar com a família, formar uma rede de apoio. Desde que eu comecei a estudar esse assunto, Jennifer, o que eu já tratei desse assunto com famílias, com pessoas que nunca tinha pensado nisso. Nossa, realmente isso é verdade. Então, converse. O fato de estar todo mundo conversando, das pessoas estarem aqui ouvindo, já é um alerta, um sinal de que tem bastante gente preocupada com isso. Nós, adultos, temos que dar o exemplo. A gente vai para uma pracinha com uma criança, mas o tempo todo que a criança está na pracinha, eu estou ali no celular,
respondendo perguntas, respondendo mensagem. E que exemplo que eu estou dando para ela? Ah, não importa eu estou aqui brincando. O importante é eu ficar no celular, porque é assim que minha mãe está. Agora, se é adolescente, se alguém está aqui ouvindo a gente, tem filho adolescente, tem que abrir o jogo para adolescente. Vi mães fazendo isso na minha frente há dias atrás. Filho, você está gastando a sua juventude, a sua adolescência no celular. Você está ficando menos inteligente que a sua mãe, que seu pai. Você está dormindo com o celular embaixo a noite toda, acorda com zzz, 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 isso faz um mal terrível. O autor do livro fala em devastação cognitiva. Gente, olha que termo pesado. Devastação cognitiva. Porque ele não dorme, ele fica a noite inteira. Ou escutando o barulhinho da mensagem e respondendo, ou acordado pela luz, ou pior, aí o pior dos mundos, né? Passar a noite jogando esses jogos horrorosos que eles jogam. Tem que ter o controle da família. A família tem que ser a curadora daquilo que ele vai acessar, praticar esportes. Aí o contato com a natureza, que a gente já falou bastante, né? A natureza rica, instigante, desafiadora, fonte de experiências e fonte de conhecimento. Brincar com folhas, com pedrinhas, com sementes, com galhos de árvores, com tocos, com raízes. Observar como é que são as nossas escolas, né? Tem muita mãe que fala para mim, agora quando eu vou escolher a escola da minha criança, do meu filho, eu vejo se tem espaço externo ou se não, se é só parede. As crianças emparedadas, né? Existe hoje um estudo que fala da necessidade de desemparedamento das crianças. E, por último, né, para eu abrir aí para vocês, o livro apresenta 7 lições, né, as lições mais importantes do livro. Fiz um resuminho mesmo, eu me debrucei nesse livro, fiz um resumo, e tá para vocês lá no e-book. Ausência de telas até os 6 anos, a partir de 6 anos, 30 minutos a 1 hora, não ter telas nos quartos por 2 motivos, para que a criança não acesse assuntos perigosos e para que ela durma à noite, então já são 4. A questão dos conteúdos inadequados, nada de telas antes de ir para a escola, e agora, para mim, a melhor lição que eu acho, né? Uma coisa de cada vez. Sentar à mesa para o celular na cara, né? Tanto o pai quanto a mãe quanto a criança faz isso. Ah, se eu não der o celular, ele não come. Come sim, gente. Faz o teste. Vai dar trabalho? Vai dar trabalho. Ninguém disse que seria fácil. Clica lá no botãozinho e resolve todos os problemas. Esquece. Isso não existe. Mas dá trabalho, mas vai valer a pena com certeza. E só para complementar o que eu falei agora há pouco, porque a Sociedade Brasileira de Pediatria, então, fala que até 2 anos de jeito nenhum, mesmo que seja só para assistir, né, os filminhos aí, os desenhinhos, as musiquinhas, a partir de 2 e 5, limitado em 1 hora com controle dos pais. Claro, bonitinho, gostoso ver com as crianças, né, com as meninas que gostam tanto dos contos de fada. Não é disso que se trata. Não se trata, gente, de tecnofobia, né? Eu sou super usuária de telas, de celular, porque a gente trabalha com isso. Não é isso. Ah, vamos voltar ao passado, ninguém. Vamos voltar... Já escutei uma mãe falando. Ah, vou voltar a usar mimeógrafo na escola, mandar telex, nem sei exatamente o que foi que ela falou. Não se trata disso. A tecnologia é excelente, nos favorece. A questão é que não é a hora para os nossos pequenos. Os nossos pequenos precisam ser protegidos desse mundo tecnológico, porque eles são muito jovens, isso é mal para o desenvolvimento cerebral deles, né? É disso que nós estamos falando. O desenvolvimento cerebral das nossas crianças está prejudicado. Por isso, a fábrica de cretinos digitais. Cretino é um termo que não se usa mais, era usado antigamente, cretino, imbecil, idiota, para se referir a pessoas com baixo quociente de inteligência, ou com deficiência mental mesmo. Olha para vocês verem o quanto o autor quis ser, né? Chocar mesmo, para usar esse termo que assustasse as pessoas. Acho que eu falei muito, Jennifer. O que você me conta aí? Falar, eu estou extasiada aqui, porque assim, é um assunto que me fascina. Igual eu comentei, quando a gente engravidou, uma das coisas que eu falei com o meu marido, falei, olha, antes de enxoval, antes de qualquer coisa, eu quero estudar. Eu estudei sobre a questão do sono, porque eu sempre falava que eu não
conseguiria dormir de dia. Então, eu vi que tinha como a gente entender o desenvolvimento da criança e ajudar a dormir. Não que eu ia impor, mas ajudar. Fiz o curso de sono, fiz curso de parto. Quando a neném nasceu, eu já comecei a estudar a respeito, né, da educação. Conheci uma linha de educação maravilhosa, que é a educação positiva. E tem sido, assim, para mim, libertador. E essa questão do uso de telas, aqui em casa, são duas coisas que a gente não tem abertura. É açúcar e celular, tela para ela. Então, assim, a gente não deixa de forma alguma. Ela hoje está com 11 meses, a gente já começou a introduzir o sal ao pouco, né, um pouco antes do que a Sociedade Brasileira de Pediatria fala, que é com 1 ano, mas açúcar e telefone celular, a gente de forma alguma aceita. Para não falar assim de forma alguma, né, porque seria hipocrisia também da minha parte, ela vê no telefone quando a gente faz chamada de vídeo para os avós, porque os avós não moram na mesma cidade que a gente. É a única hora que ela tem acesso ao telefone. Isso para conversar com os avós. E, assim, coisa de 5 minutos no máximo, nem isso, porque na verdade ela não tem paciência. E o que me deixou assim, mais feliz quando você falou sobre essa questão é porque, assim, quando a gente opta por ser radical em alguns assuntos, as pessoas às vezes nos criticam. Eu escutei muito comentário assim, mas eu não sei como é que você vai fazer para arrumar a casa, não sei como é que você vai fazer para poder fazer comida, para dar comida, igual você falou, né, sobre a questão da alimentação. Sobre a questão da alimentação. Aqui em casa, é tudo no tempo dela, né? Eu acho que é isso que a gente precisa entender. Depois que a gente tem a escolha de ter filhos, a gente precisa saber também que as escolhas que a gente está fazendo para eles vai refletir a vida inteira, porque os 6 primeiros anos da criança é totalmente dependência dos pais. Então, ela não escolhe o que ela quer. São os pais que são responsáveis pelas escolhas dos filhos. E é doído da gente ouvir, da gente falar, que a gente opta pelo caminho mais fácil por questão de comodidade da gente. O uso da tela para criança, para mim, eu nunca vi uma pessoa me justificar de outra forma, a não ser que não tem tempo para nada. Então, assim, ela está usando de uma tecnologia em benefício dela e não da criança. Então, assim, a gente precisa parar e refletir sobre todas as nossas escolhas que a gente está fazendo para os nossos filhos. Tá, mas eu preciso ter tempo para o meu filho e não tenho. Opa, então eu preciso ver qual que é a minha prioridade. Minha prioridade nesse momento é minha filha? Então, eu tenho que largar o que eu tenho que fazer. Eu ainda peco muito, porque é igual você falou, a questão dos exemplos, né? Não adianta eu falar para não usar e eu estar o tempo inteiro com ela. Mas hoje em dia eu já me policio bastante. Durante o dia eu tenho um tempo de qualidade com ela. Eu tiro ali 1 hora por dia para ficar sem mexer no telefone em momento algum. Porque a gente trabalha e eu principalmente trabalho com rede social. Eu preciso estar conectada, né? Mas eu tiro o meu tempo com ela de qualidade. Vou com ela aqui no interior, aqui onde a gente mora bem próximo de uma praça, a gente está fazendo, né, essa questão de passear com ela, levar ela para ela reconhecer árvores, assim. Quando a gente não vai para o meio do mato, eu sempre falei que eu ia ser uma mãe enjoada, com questão de contato com as coisas, de ir para o bar, não sei o quê, mas estou me superando dia após dia, porque é um trabalho que a gente tem que ter, porque eu fui criada, a minha mãe, não sei se minha mãe ainda está aqui, que ela entrou. Eu fui criada um pouco... mas não pode sujar. Minha mãe sempre foi muito de limpeza. Não pode fazer isso porque suja. Então, assim, isso está um pouco impregnado em mim, mas eu já melhorei demais, sabe? De soltar, deixar fazer as coisas. Às vezes eu tenho um pouco de receio de lugares que eu não conheço, porque realmente a gente tem que tomar um pouco de cuidado. É responsabilidade também. Mas lugar que eu conheço, sem problema nenhum. E eu descobri que é super possível a gente viver no mundo sem isso, né? Para ela. Hoje a gente sabe que para nós é um pouco difícil, até foram questionamentos que o pessoal deixou para nós no Instagram, os seguidores, sobre essa questão de como, né, sobreviver, como fazer para a gente sair da tela. Não existe, gente, isso não existe, não tem como. Eu vou até deixar esse questionamento aqui para vocês, para você responder para nós, né? Se existe, já foi respondido. Eu vou fazer de novo só para a gente frisar, porque eu acho que isso aqui é muito importante.
Existe idade segura para o uso de telas? Existe, né? Existem até duas correntes aí. Devem ter outras, né? Eu me ative a duas aqui. Pro autor do livro é 0 até os 6 anos. Para a Sociedade Brasileira de Pediatria. E depois eu copio o comentário e coloco lá no seu Instagram, no chat, o que a Sociedade Brasileira de Pediatria fala, né? 0 de telas até 2 anos, a partir de 2 anos, um pouquinho por dia, no máximo 1 hora, com a curadoria do pai. A opção do pai não é dar o controle remoto na mão da criança. E aí, essa questão do controle remoto da criança causa um outro problema, que não é só que ela vai ver o que ela quiser, e se não tiver tem um nome, eles falam isso, né? Uma questão, um controle parental, acho que é isso que fala. O problema não é só isso. O problema é que, porque quando existe muita opção, a criança não se fixa em nada. Então, por exemplo, eu já vi muita criança, na época da galinha pintadinha, agora acho que já não está mais tão na moda, mas teve uma época que era uma febre, né? A criança assistia 30 segundos e com o dedinho ela já mudava. Por que eu vou ficar parado assistindo se eu tenho 1 milhão para assistir? Então, isso vai fazendo com que as crianças não se fixem em nada. Esse dia eu ouvi de uma mãe de uma criança, uma menina de 10 anos, ela falou: minha filha é viciada em TikTok e ela não lê mais, porque ela não tem paciência para ler. Imagina sentar para ler se ela tem o TikTok para assistir. Muito mais legal assistir o TikTok. Desculpa, posso falar uma palavra feia? Estamos emburrecendo as nossas crianças. É o que está aqui nesse livro. As crianças estão emburrecendo. Todo o conhecimento, inclusive toda a tecnologia digital que se formou no mundo, tudo que nós tivemos de avanço tecnológico e estrutural no mundo, e na medicina, em todos, só se deu por conta do estudo. Sentar e ler. Como é que vão ser as próximas gerações se as nossas crianças não leem? E não adianta, gente. É devastação cognitiva. Não consegue mais prestar atenção. Então, Jennifer, eu só tenho que te dar parabéns, porque é um pouco difícil. Você se torna a enjoada do pedaço, a chata do pedaço. Olha lá a mãe que não deixa a filha ficar no celular. Todo mundo fica. Só dela, parabéns. E se a criança é um pouco maior, imagina se meu filho não tiver celular, ou se ele não tiver isso, aquilo, ele vai ficar isolado. Será que vai mesmo? Testa aí. Vai valer a pena. A gente tem absoluta certeza que vale a pena esse esforço na vidinha humana que vocês não, e essa questão de escolha, de ser chata, isso aí eu já escutei de várias pessoas, né? Principalmente quando a gente fala que a gente é 0 com açúcar e 0 com telas. Mas não existe isso, existe vários desenhos educativos que ensinam não sei o quê. Eu falei, gente, o que a tela ensina para criança? A criança fica parada assistindo um negócio, não tem interação nenhuma, aprende muito mais se levar a criança para a praça, que vai conversar com outra criança. A Ana Sofia, aqui em casa, eu aprendi a gostar de ler, eu tinha 12 anos de idade. E depois disso eu comecei a comprar livros. Hoje eu devo ter mais de 200 livros. E eu falei com meu marido que eu queria fazer uma biblioteca para nossa filha. Só que eu esqueci que na minha época era uma coisa e na época dela vai ser outra. Então, assim, a gente está começando a reformular a biblioteca dela. A minha sogra deu vários livros. Eu falo que se quer dar presente, dá livro. Eu não quero que dê brinquedo nem nada. A gente vai adotar uma linha de presente que o pessoal vai falar que é outra chatice também, mas assim, é uma forma de vida que a gente quer levar diferente. Então, assim, ao invés de presente, a gente vai pedir às vezes para a pessoa dar dinheiro para a gente comprar os presentes de acordo com a evolução dela que for necessário. Mas assim, isso é algo que é da nossa... Todo mundo vai reclamar, eu tenho certeza disso, porque todo mundo tem costume de ir no aniversário, levar um presente, e a gente vai tentar ensinar de uma forma diferente. Mas, enfim, vale a pena, eu acho que vale muito a pena comprar essa briga, até porque tudo mostra que está errada a forma com que está hoje. Então, se a gente não parar e tentar fazer diferente, né, e voltar os nossos olhos para os nossos filhos e para nós também. Porque a partir do momento que você volta os olhos para a criança, você começa a enxergar em você o que você também está fazendo de errado. O que você também está falando? Peraí, mas eu não posso dar açúcar para minha filha porque faz mal. Por que eu também não posso diminuir meu consumo?
Se eu não estou dando tela para minha filha, é porque também faz mal. Opa, então deixa eu regular um pouquinho aqui meu uso, né? Deixa eu tirar um pouquinho dessa carga. A gente sabe que sem a gente não consegue. E aqui está perguntando também quais que são os prejuízos do uso indevido das telas. E já foram citados inúmeros aqui. Mas um dos que eu tive, assim, mais experiência, e eu acabei cortando aqui da nossa casa, eu e meu marido, a gente não assiste TV aberta mais. Na verdade, a gente nem assiste TV. Muito difícil a gente ligar. Nossa televisão está lacrada tem uma semana que nós mudamos. Às vezes a gente usa como forma de computador, tela de computador, que é para o trabalho. A única coisa que a gente assiste é streaming de filmes. De vez em quando a gente assiste um filme ou outro, mas a gente absorvia tanto as notícias ruins, que a gente não conseguia sair daquele mundo de bombardeio, é guerra, é pandemia, é não sei o que. A gente não estava vivendo mais. E a gente decidiu, por lei, assim, nós não vamos mais ter acesso a esse tipo de conteúdo aqui na nossa casa. Nem em televisão, nem em telefone, tanto é que a gente não fica procurando notícias. Porque se a gente for olhar, é só coisa ruim, e é uma negatividade que a gente traz para nós, que gera um medo, gera uma ansiedade. Então, assim, um dos prejuízos que a gente teve dentro da nossa casa, que a gente realmente abriu mão, foi essa questão, né, de absorver as notícias ruins. E tem mais inúmeros, né? Sim. Isso acho que também está lá no e-book, mas vou falar rapidamente aqui algumas questões que o próprio autor do livro traz, né? Ele fala, quanto mais tempo a criança passa diante das telas, menos interação humana ela estabelece, a interação dela é só com as telas, e aí isso vai facilitando a vida dela, porque na vida real você tem que negociar, se for uma criança maior, né, tem que negociar algumas questões. Não, no joguinho não, você desliga, você, né, deleta o amiguinho pela internet, faz bullying, então assim, a interação humana fica muito empobrecida. Outra coisa que perde muito, a linguagem oral e escrita, né? Nós já falamos, inclusive, da questão da leitura, o poder de concentração com os videozinhos curtinhos, né? Com os TikToks da vida, com as coisinhas, né? Que fica só zapeando ali, isso provoca estraga o poder de concentração e causa a tal da devastação cognitiva que o autor já falou, o prejuízo ao sono e o prejuízo à vida dela como um todo, a questão do sedentarismo. E do sedentarismo vem todos os outros malefícios, como, né, a obesidade, a diabetes, a pressão alta, isso tudo em criança. E fora as questões psicológicas, né, e neurológicas que a gente já falou aqui, inclusive de coisas mais graves que a gente tem visto as nossas crianças, infelizmente, estarem sujeitas a isso. E o interessante, eu até conheci a história de uma mãe que teve um filho de 12 anos que sofreu, né, essa onda aí dos jogos macabros aí, que tinha que fazer uns desafios da internet para conseguir mudar de fase, né? E ele acabou perdendo a vida com essas brincadeiras. E a gente não tem noção do quanto isso chega de forma indireta e direta nas mãos dos nossos filhos. A gente pode ter uma noção assim pequena, são os patrocinados que a gente tem no telefone, às vezes que a gente recebe no acesso do Instagram, no acesso do TikTok, no acesso do YouTube. E várias das vezes através das nossas pesquisas. Só que a gente está tão desligado da nossa, né, dos nossos filhos, das pessoas que estão conosco, que muitas das vezes não tem mais controle dos filhos. Depois de 10 anos de idade, principalmente. Aí, se você falar que quer ver o que a criança está acessando, se ela já tem acesso de forma deliberada no telefone, ela vai virar para você e vai falar assim, não vou te dar minha senha. Não... Então, assim, perde o controle. Inclusive, a mãe falava lá, não deixa os seus filhos sem curadoria, não deixa ele fazer o que quiser, a hora que quiser, o tempo que quiser. Fique no pé mesmo, seja a mãe chata, porque o que aconteceu comigo eu não quero que se repita. E aí é esse momento que a gente dá aquela tão na cabeça, peraí, mas então, será que eu estou fazendo correto? Será que eu estou tentando caminhar certo? Não existe, acho que não existe uma forma
100% certa de fazer. Existe, cada um vai ter um jeito. Mas a gente pode hoje, com o acesso que a gente tem, estudar, procurar saber, procurar se inteirar do que a gente pode fazer para melhorar a educação. Eu agradeço a educação que os meus pais me deram. Eu tenho certeza que eles fizeram melhor por mim, mas eu sei que hoje são coisas muito diferentes. Eu apanhei na minha época. Meu pai e minha mãe me bateram para me educar. Eu sei que hoje não tem necessidade disso mais, né? E não é isso que eu quero replicar para minha filha. Mas não que os meus pais fizeram errado, mas que eles fizeram da forma correta que era na época deles. E muitas pessoas continuam replicando, mesmo com o acesso que a gente tem, né? Ah, mas antes não tinha internet, é benefício? Tá, é benefício, mas é benefício para quem? Para qual idade, né? Igual a gente comentou agora, que tem vários estudos que estão mostrando que tem essa questão, né, de prejuízo. E eu queria te perguntar, qual que seria essa conexão que a natureza pode trazer de benefício, né? E você já até comentou sobre isso também, em relação ao uso das telas. Olha, são inúmeras, mas também tem uma questão. Nunca fomos para a pracinha com o nosso filho, nunca, né, não tem contato com a natureza, vou levar ele amanhã, nossa, ele vai detestar, vai achar um horror. Claro que vai, nunca foi, não é dia, dá trabalho, né? Eu até tenho uma imagem, depois você me lembra do passado, como é que era, é um desenho, é uma animação, né? As crianças em 1982 brincando na natureza, todas correndo, saltando, e as crianças brincando na natureza 40 anos depois, 2022, todas embaixo de uma árvore com o celular. Então, não é assim, da noite para o dia. Claro que ele precisa partir de mim, adulto, levar a criança, mas incentivá-la, fazer com que ela entenda o que significa aquilo ali. Então, assim, são inúmeros, muitos deles eu já falei aqui. No nosso e-book também tem várias coisas. Tudo que ela pode aprender estando junto à natureza, principalmente para ampliar a sua visão do mundo, né? A questão da saúde física e emocional. O contato com a natureza reduz a necessidade de medicalização da infância. Eu falei agora há pouco, né? As crianças têm TDAH, tá? Com a Ritalina nas crianças. Se elas tiverem contato constante com a natureza, se elas se acostumar com a natureza tem um poder curativo. Então, acho que essa é a lição mais importante, né? A natureza vai trazer benefícios, vai dar trabalho, vai sujar roupa, pode rasgar roupa, uma série de questões que vão trazer. Oi? Vai machucar. Claro, o pediatra Daniel Becker fala, né? Uns arranhõezinhos não fazem mal às crianças. Porque ela precisa disso para ela aprender a estar na natureza, poder se defender, ter uma série de benefícios que o contato com as telas não trarão. Não trarão. E a gente bate muito nessa tecla porque é importante nós, pais e mães, virarmos a chave. Não vai partir da criança, né? Eu falei e vou repetir a frase novamente. Dói a gente saber que muitas das vezes a gente entrega o telefone por falta de tempo que a gente quer pra gente. E a gente esquece das prioridades. Ah, mas eu dou o telefone porque senão eu não consigo deitar um pouquinho. Ah, peraí. A partir do momento que você optou, principalmente as pessoas que planejam, você optou em ter filhos, você sabe que você vai abdicar pelo menos 18 anos da sua vida. Porque até 18 anos que completa a maioridade, começa a estudar, você é pai e mãe, na primeira infância principalmente, em tempo integral. Eu não consigo falar que eu existo hoje sem a minha filha Ana Sofia. O pai dela não consegue virar e falar, eu sou o Léo de antes de ter a Ana Sofia. Hoje nós somos pais da Ana Sofia e eu sou cantora, o Léo é professor de educação física, mexe com a área de tecnologia. Então, assim, nós somos primeiro pai e mãe, depois a gente né, o que a gente escolheu ser para a nossa vida, mas não tem como mais eu desvincular. E a gente precisa lembrar da nossa responsabilidade que a gente tem com os nossos filhos, né? E assim, uma das perguntas dos seguidores que muito me intrigou foi justamente essa questão que me deixou assim, pensativa. Peraí, então eu estou replicando para o meu filho o que
O quê? Ela perguntou da seguinte maneira, ó, tem como viver hoje sem telas? Não consigo desvincular do uso, ou seja, o adulto já é viciado na tela e está perguntando como é que vai fazer para desvincular a criança. Então, assim, ou seja, o problema é muito maior do que a gente imagina, né? Nós adultos usamos, na grande maioria das vezes, para trabalhar, e o uso nosso também é exagerado. Olha, aconteceu um fenômeno comigo, Jennifer. Eu fiz uma postagem de um vídeo na sexta-feira antes do carnaval. E esse vídeo teve uma repercussão muito grande. Assim, falando da questão, né, das escolas na Califórnia, que não tem tecnologia, porque quem criou, né, o Vale do Silício, onde é o berço da tecnologia, põe as crianças na escola e lá não tem tecnologia. Esse vídeo deu muita repercussão. Foi onde eu te conheci. Pô, então, você e muita gente. E aí muita gente me mandou mensagem, eu me senti, né, fiquei bastante feliz com a repercussão, assim, me senti na obrigação de responder. 2, 3 dias do carnaval, eu fiquei acho que o dia inteiro respondendo mensagem. Gente, eu fui dormir, parece que a minha cabeça fazia assim, ó. Uma sensação horrorosa. Imagina isso para uma criança, ficar o tempo todo na frente das telas. Agora, para a mãe que perguntou, né, como se desvencilhar das telas, nós adultos não vamos mais, vai ser cada vez mais. O que a gente tem que ter é o equilíbrio, ter hora para passar, para parar, para a nossa saúde mental. Eu vou terminar essa live aqui. Chega, hoje eu já trabalhei demais para o meu tamanho. Chega por hoje. Amanhã cedo eu tenho 8 horas da manhã, compromisso na frente das telas. Eu tenho que descansar a minha cabeça. Agora, para a criança, dá para desvencilhar, porque pode não dar. Quem não deu ainda, por favor, não dê. A que idade que eu posso dar, que eu devo dar o celular para meu filho? Depende. Se ele precisar, com 10, 12 para se comunicar. Se ele não precisa, para quê, gente? Para status? Ah, todo mundo tem, ele não quer ficar para trás. Todo mundo tem. Tá todo mundo indo para a vala comum, né? Todo mundo, né? Põe aquela coisa que o cavalo põe e vai sem olhar para os lados, pelo amor de Deus, papais e mamães. Dá trabalho, mas dá para fazer melhor e mais bem feito em função da saúde física e mental das crianças. Eu acho que essa pergunta surgiu até porque a pessoa deve se comparar a outras pessoas. E é o que muito acontece com os pais, que vai começando a ceder de pouco a pouco. Ah, mas será que eu não estou isolando meu filho? Ah, todos os amiguinhos dele têm, ele vai ser o careta da história. Tá, mas vai ser o careta da história se você não soubesse posicionar com ele e falar assim, olha, filho, você não tem por isso e por isso. Falta diálogo, falta os pais se dedicarem nos estudos para saber como se posicionar. Isso é educação. Você vai deixar o seu filho à mercê da sociedade se você não tiver com ele essa condição de conversar e falar, olha, é assim, assim. Lógico que da forma com que ele vai entender. Mas a gente precisa estudar. Pai e mãe, sem estudar, fica batendo cabeça e, igual você falou, indo para a vala comum. É o que acontece com todo mundo. Ah, mas por que você não pode dar uma balinha? Ah, não, mas é só um suquinho de laranja. Ah, não, mas é só um desenho, não tem nada de inofensivo. Tá, mas peraí. Não tem nada de inofensivo para você que não estuda. Me desculpe, às vezes, eu sou um pouco, às vezes, arrogante com as coisas. Não é arrogância, na verdade, acho que eu usei o termo errado, mas assim, tá, peraí. Para você não tem importância porque às vezes você falta conhecimento, né? Então, a gente, para discutir com outra pessoa, a gente tem que saber que nível de conhecimento que a pessoa está. Se a pessoa faz esse comentário comigo, eu já falo, opa, aqui eu já não consigo mais entrar. Eu tenho que tentar ir aos poucos. Meus pais aprenderam, minha sogra e meu sogro aprendeu. A gente vai, à medida que a gente vai vivendo e vivenciando com eles, a gente vai mostrando, olha, isso aqui não dá certo, isso aqui não é assim. Né? A gente que está adotando a educação positiva, a gente vai mostrando o caminho, como que lida. É difícil, às vezes, uma das coisas que eu vivi e falo que para mim, foi sensacional. A gente não entrega a Ana Sofia para a pessoa que não quer, que ela não quer ir. Que antigamente o pessoal, vai chorar só um pouquinho, depois acostuma. A gente não entrega. E aí o meu pai foi entregar ela pro meu irmão. E ela não quis ir. Aí meu pai falou, não, pode pegar, ela não vai chorar. Eu falei, pai, não é assim. Não é assim. Ela não quer isso. Se eu entregar ela dessa forma, ela vai entender lá na frente que mesmo ela não querendo, se o papai e a mamãe deixar, é porque pode acontecer. Ela não quer, mas pode acontecer. Então, assim, isso vai... Aí o meu pai
Depois a minha mãe foi pegar ela sem ela querer, falou, ó, não vou te entregar. Aí ele explicou para ela, falei, olha, tá vendo a importância que a gente tem de se posicionar com as pessoas, de forma educada, de forma amorosa, carinhosa. E o uso de tela é a mesma coisa. E a importância dessa questão que você acabou de falar, da ssua mãe, do seu pai, do seu irmão, a importância da rede de apoio, de todo mundo estar falando a mesma linguagem. Gente, não tem problema, chama a mãe, chama o pai, fala, pessoal, é assim, seguinte, a partir de agora tem que ser assim, assado, cozido, para o benefício da Ana Sofia, para o benefício das nossas crianças. A rede de apoio é muito importante. Não dá mais para a avó e vô estragar a criança, né? A mãe não deixa isso, deixa aquilo, lá na casa da avó pode tudo. Eu brinco que na minha casa, quando eles vão em casa, as crianças, eu falo, pode fazer tudo, só não pode machucar. Mas esse pode fazer tudo é mais ou menos, porque eu fico junto, eu vejo o que eles estão fazendo, eu deixo fazer cabaninha na sala, eu deixo fazer. Depois que eles vão embora, eu faço um rescaldo do furacão que passou. Mas eu estou na curadoria, eu estou vendo o que está acontecendo. É nesse sentido, deixa eu fazer tudo, mas não é naquele sentido de estragar as crianças. Isso é muito, infelizmente, muito comum e muito prejudicial para as crianças. Essa rede de apoio é fundamental. E uma outra questão também que eu acho que é importante, a nossa filha ainda não está na escola, acredito eu. Mas quando ela estiver na escola, a escola também tem que estar envolvida. Família e escola é parceria, gente. Falei para vocês que a minha experiência é muito grande em escola. Família e escola tem que ter parceria. Como é que é a escola que eu vou colocar minha filha? Eles têm essa preocupação? Ah, não, mas os amiguinhos todos vão ter celular, então minha filha vai ter também. Conversa com as mães dos amiguinhos. Hoje eu vejo muita rede se formar, rede de pais e mães que os filhos estudam juntos, desde a educação infantil. Eu já fui em aniversário de várias crianças, sobrinhos, netos, e que está todo mundo da escola, do filhinho ali no aniversário. O pai e a mãe do coleguinha, né, das crianças, ali na festinha. Então, esse também é um grupo para se discutir essas questões. Pessoal, todo mundo com celular o tempo todo na festa. Há pouco tempo atrás, Jennifer, eu fiz uma viagem num lugar super bonito, um parque. Eu, adulta, né? Super encantada com as coisas que eu estava vendo. Eu olhava, via as crianças no celular. Pai e mãe carregando as crianças, empurrando os carrinhos no celular. Quantos pais que a gente sabe que fazem viagem, vão para um lugar de carro super bonito, no celular, as crianças não são incapazes de levantar os olhos para ver a natureza em volta. Isso é muito sério, muito sério. Então, acho que a gente tem que falar mesmo, tem que continuar sendo a chata sim, porque eu adoro minha fama de chata, então eu já nem ligo mais. Pode falar, lá, tia Marta chata, não vai deixar usar o celular, não tem importância. Eu sei que é para o bem deles e acho que a gente não pode desistir dessa nossa bandeira. Você, com a sua maternidade linda, maravilhosa, e eu com a minha função de educadora, de professora, de 40 anos de estrada. E eu acho que a gente tem mesmo que falar, alertar, abrir os olhos das pessoas dos riscos que as crianças estão correndo. E muitas das vezes, eu já aprendi, eu já fui muito cabeçuda. Eu vou usar esse termo, porque assim, realmente eu fui muito cabeçuda. Já tentei bater cabeça, bater de frente com pessoas que não têm, às vezes, capacidade mesmo de entendimento, mas sempre existe uma forma de falar. Né? Sempre existe uma forma. Muitas das vezes, se chega num limite e fala assim, não tem como mais eu conversar, eu sento e falo, olha, eu quero que você me entenda com muito respeito e carinho, mas eu vou ter que falar alguma coisa que você não vai agradar. Porque tem hora que assim, a gente tenta, vai daqui, vai dali com jeito, mas não dá, mas a gente precisa se posicionar. Não é porque eu falo isso assim, porque dói muito às vezes a gente posicionar com pais. Mas não é porque é seu pai e sua mãe que você tem que ter medo de se posicionar em relação à educação dos seus filhos. Claro. Né? Você está fazendo o melhor para o seu filho e eles fizeram o melhor por você. Mas o limite é aí. O vô e a avó não pode estragar o que os pais querem fazer com as crianças. E muitas das vezes as pessoas têm medo de conversar com os pais porque o diálogo dentro de casa não era aberto. Então, não é respeito, é medo. Ah, mas se eu falar isso, meu pai vai ficar cheio. Não, peraí. O limite da educação do seu filho é você quem dá. É doído isso, gente. Para mim, absorver essa frase foi muito difícil. Mas eu não posso entregar na mão de outra pessoa, a não ser eu e o meu marido, a educação do meu filho. Se vai estragar, infelizmente, a gente não vai conviver. Eu sou dessa, sabe? Eu sou defensora a esse ponto. Tá, se tá estragando, se não quer aceitar, se não se adequa à minha forma, eu vou ter que trocar meu vínculo, meu círculo de convivência,
porque eu não quero que seja eu a culpada pelos erros da minha filha, porque eu sei que isso vai acontecer. Se daqui 20 anos ela errar, a culpa está também na forma com que eu ensinei. E eu não quero ter essa culpa, sabe? É muito dolorido, é muito dolorido. É muito difícil você corrigir as pessoas, principalmente as pessoas que são próximas, avós, né? Tios, parentes. É muito difícil, mas a gente não pode deixar a educação dos nossos filhos na mão de outra pessoa, porque você tem, às vezes, medo. Então, assim, a gente precisa se descobrir, precisa tratar até mesmo com terapia para a gente conseguir tomar as rédeas da nossa vida e da vida dos nossos filhos. Não A Carol tá falando, não vai, não pode. Nossa, assim, é algo que me chama muita atenção, né? Aí, quando a gente terceiriza para os avós, ainda tá bom. O problema é quando a gente terceiriza para as telas, que aí a gente não tem controle nenhum mesmo, né? E é sobre isso que a gente está falando aqui também. A Carol falou assim, ó, meu afilhado tem 3 anos, é viciado em telas. Com 1 ano e meio ganhou o tablet da avó para não pegar mais o celular dos pais. Ou seja, né? Tirou o problema de um para pôr no outro. Aí aqui tem uma pergunta que linka muito com isso. O que pode fazer para substituir a tela? A avó substituiu a tela com outra tela, né? Mas o que a gente pode fazer para substituir? Acho que a gente já foi falando aqui também, né? É a presença. Você falou agora há pouco, né? A gente tem essa questão do presente. O melhor presente para uma criança é a presença. A gente não pode nunca esquecer disso, né? Então, estar junto, passeios na natureza, em casa. Vamos fazer... Eu falei para o último dia que eles estiveram na minha casa, deixa eu fazer cabaninha na sala. Virou né? Só Deus, depois para arrumar. Importância. Ter programas em família que não seja só ficar nas telas. Jogos, tabuleiros, né? Atividades artísticas. Vamos fazer, sei lá, uma coisa, né? Vamos fazer uma massa. A fazer comida em família. Teatro, a parte artística, né? Teatro, música, cantar. Enfim, gente, como é que nós vivíamos antes do celular? Né? Não se trata de saudosismo. Agora ninguém mais vai ter celular. Não é isso que eu estou falando, né? Não é tecnofobia, não é isso. Ela faz parte da nossa vida, ponto. Mas não precisa fazer parte da vida das crianças pequenas. E o que fazer? Uma série de possibilidades. Há muitas coisas que às vezes nem custo tem, né? Estar em casa, fazendo atividade, ter uma horta em casa, dependendo do tamanho da casa, ter um jardim, ir na pracinha, ir no quintal, ir na casa do vizinho, sei lá, fazer alguma coisa. A escola também tem que prover essa questão do contato com a natureza, né? O meu maior contato é com professores e escolas do que pais. A escola tem que estar antenada nessa questão. E sabe uma coisa que me preocupa muito, Jennifer? Agora a gente está ouvindo falar muito da ampliação da carga horária das escolas para tempo integral, para que as crianças possam estar protegidas dentro da escola, a questão da alimentação. A pandemia, ela ressaltou algumas coisas, que foi a questão da insegurança alimentar, a questão do abuso em casa, da violência contra a criança. Então, existe hoje uma tendência muito grande de ampliar a carga horária para que as crianças estejam na escola, dentro da escola, por mais tempo, né, 8 horas ao invés de 4, para que elas estejam mais protegidas do ponto de vista alimentar, do ponto de vista da segurança, da integridade física. Mas eu me preocupo muito quando eu escuto isso, porque eu falo o seguinte: essas crianças estão emparedadas por 4 horas, elas vão ficar emparedadas por 8 horas. O que a escola tem que ser parceira e estar antenada nessa questão? Toda oportunidade que eu tenho, eu estou em contato, né, com as secretarias, com as pessoas que eu conheço de educação, para falar sobre isso, para alertar. Porque isso não é um consenso. Isso não é um consenso na universidade, isso não é um consenso em lugar nenhum. Né? Agora que eu comecei a falar desse assunto, tem, claro que eu não sou a única, tem bastante gente falando, mas tem um monte de gente falando, nossa, nunca pensei sobre isso. Nossa, é mesmo, tem razão, nunca tinha pensado nisso. Então, é um assunto sério, é um assunto, eu diria que é um assunto vital, que a gente vai ter que encarar, e eu tenho absoluta certeza que vai valer a pena para o futuro das crianças, das nossas crianças. E nós precisamos ser porta-vozes, é isso que a gente tenta trazer aqui no nosso perfil. São assuntos muito, muito polêmicos, porque se você sentar numa mesa de mães hoje, eu tenho certeza que de 10 mães, 8 usa telefone. 8 dá telefone para os filhos. Eu ainda estou sendo otimista, para não falar 9 ou 10, né? Então, assim,
Nós precisamos ser porta-voz. A gente precisa ser pelo menos a chama que vai acender para a pessoa ter pelo menos uma noção. Falou, eu escutei isso aqui, parece que isso aqui não é legal, vamos dar uma olhada, né? Mesmo que continue fazendo, mas vai incomodar. A gente precisa incomodar. Porque a partir do momento que a gente incomoda, a pessoa procura saber, fala, opa, peraí, então deixa eu ir ali olhar. Eu falo que quando as coisas incomodam na gente é porque tá errado. E o nosso tim da cabeça não erra. Ah, tá me incomodando, pode procurar saber porque tá errado, não tá certo. A Carol falou assim, ó, pior que ele é tio do meu filho. Meu bebê tem 1 ano e 3 meses, vai direto pra casa da avó, que é a mãe do meu afilhado. Então, assim, gente, é a questão da rede de apoio que a Marta falou. A rede de apoio precisa estar completamente antenada com o que você quer. E eu sou da pessoa que, assim, tá, minha rede de apoio não tá querendo aceitar, você vai me desculpar, mas eu não posso conviver. Eu, Jennifer, sou dessa linha, sabe? Porque a gente precisa proteger os nossos filhos. É o que a gente estava falando sobre terceirizar a educação das nossas crianças. Se você não está terceirizando para as telas, você está terceirizando para alguém que às vezes dá essa tela. Então a gente não pode abrir mão por ser vô, por ser vó, por ser pai, por ser mãe, porque o pai e a mãe do seu filho é você. Eu sou muito dura com isso, sabe? Dói demais. Eu sei que dói muito. E muitas das vezes, quando dói demais, é porque as relações de pai e filha é um pouco complicada, né? Você tem incômodo em conversar com seu pai sobre assuntos que vai ferir ele. Mas ele precisa entender que é seu filho, né? Mas isso é cada casa, dentro tem o seu sistema, né? Tem que sentar, tem que conversar, tem que explicar. Você não pode deixar acontecer e chegar a um ponto que você não tem mais controle, né? Hoje é uma tela, mas amanhã pode ser um abuso que às vezes vai ser escondido, porque ele já percebeu que às vezes a avó tem mais, né, mais liberdade em fazer o que ele quer e não o que você quer. Então, assim, tudo caminha para coisas que a gente às vezes não se atenta, né? E precisa tomar muito cuidado. A última pergunta para a gente fechar a nossa live com chave de ouro já foi respondida também, mas é bom frisar. Bebê pode assistir desenho educativo? Jamais, né? Jamais. Ah, não precisa. Ele não. Na pergunta não é nem se ele pode, ele precisa. Ah, mas precisa. Então não é ele que precisa, sou eu que preciso. É aquilo que você falou. Né? Então não pode. Até 2 anos. Vamos ser boazinhas, Jennifer, e vamos ficar com a definição da Sociedade Brasileira de Pediatria. Até 2 anos, 0. Se a gente for ficar com o Demorger aqui, é até 6, tá? Então vamos ser. E é uma coisa que eu estou falando toda hora do livro, é importante, gente, ele é ciência pura esse livro, tá? Ele é todo feito baseado em pesquisas. Então, o que eu fiz? Eu dei uma resumida nele, passei mastigadinho para vocês as questões mais, né, que nos afetam, mas ele é embasado em estudo, em pesquisa científica séria, né? Não é um qualquer que está falando, não. É coisa séria que está aqui. Agora, se a gente for ficar só pela Sociedade Brasileira de Pediatria, não pode. Até 2 anos, nada. A partir de 2 anos, um pouquinho por dia, um filminho, um desenho, mas muito pouquinho, sempre na presença dos pais. Tem um livro que complementa muito esse aí, que é o Cérebro da Criança, que fala o porquê que a gente não pode usar. Porque tem toda uma questão de desenvolvimento, né? Como se a gente atropelasse tudo. É um livro, assim, super fantástico também, todo baseado em evidências científicas. E é algo que eu tenho tomado muito cuidado. Quando a gente dissemina informações, a gente precisa ter embasamento. Eu não posso falar que pode dar chá de melissa para um bebê de 6 meses, sendo que não é de 3 meses, de 2 meses. A minha mãe fez comigo, eu nasci, antes de mamar no peito, eu tomei uma chuquinha de chá. Então, assim, isso não pode ser disseminado porque não tem embasamento científico, pelo contrário, é totalmente prejudicial. Então, a partir do momento que a gente dissemina informação, que a gente, né, leva conhecimento para as pessoas, a gente precisa saber onde a gente está embasando. E é por isso que eu trouxe hoje a Marta, né, uma pessoa totalmente responsável por estudos seríssimos. A partir do momento que ela me mandou o e-book, eu vi que, assim, realmente eu fiz uma escolha super assertiva. O trabalho da Marta é maravilhoso, é sensacional. Os seguidores meus que estão aqui já seguem a Marta, os seguidores da Marta também já seguem a gente aqui, que nós também temos tentado trazer bastante assunto e temas, né, relacionados a essa gama de
problemas, entre aspas, né, que a gente pode encontrar na maternidade, na paternidade. E são problemas que muitas das vezes eu depois que eu comecei a estudar, vi que não é problema do meu filho, é problema meu, né? E que muito. Ah lá, eu sou apaixonada com esse autor também. Meu Eu marido tenho esse sabe. e Disciplina Sem Drama dele também, que é Qual maravilhoso. que é que você falou? Disciplina Sem Drama, é do mesmo autor. Ah, legal. Esse eu não conheço. É Mas, o... Ah, legal, vou procurar saber. e a gente tem percebido que muitas das vezes a gente não consegue replicar, e isso eu tenho absorvido muito da educação positiva. É porque comigo não foi assim. Eu não vou conseguir fazer com o meu filho algo que eu não vivi. Então, se eu não vivi, eu preciso procurar de alguma outra fonte, que hoje é os estudos, né? Para eu virar a chave da minha concepção de educação, eu preciso procurar de forma diferente, porque senão eu vou simplesmente copiar o que eu recebi. Porque nós somos dessa forma, a gente absorve e a gente replica. A gente não, às vezes não tem consciência, mas a gente replica. Então, para eu virar a chave, o que eu tenho que fazer? Procurar outras formas, que seja por terapia, né, que seja por estudo, e o uso de telas tem seus benefícios, mas tem seus benefícios para nós adultos, né? Depois, eu hoje tenho 27 anos de idade. Eu passei até meus 14 anos de idade sem acesso a telefone, sem acesso a computador praticamente. Eu tinha aula na escola uma vez na semana de informática. E hoje eu tenho um computador, um telefone à minha disposição o tempo inteiro. Já vi que muitas vezes, já procura no Google. Meu pai, filha, joga no Google. Eu falei, gente, meu pai, com 56 anos de idade, já entendeu o que é fácil. Aí você imagina uma criança que está nascendo nessa geração, ela não vai pegar o livro e vai ler jamais. Eu tive que ler N coisas para eu descobrir um assunto. Hoje não, hoje joga no Google. A criança sabe repetir isso. Pai, joga no Google. Então, assim, a minha reflexão que eu quero deixar aqui dessa live hoje é: onde você quer levar seu filho? É você o responsável pelo uso das telas dele. Tá, mas eu quero levar meu filho aonde? Por que eu estou entregando o telefone? É outra reflexão que a gente precisa ter. Porque você não está tendo tempo com o seu filho, então você precisa ver quais são as suas prioridades. Isso dói muito, mas precisa ser falado. Se a sua prioridade hoje é entregar o seu filho o telefone para você ter um minuto de paz, é porque tem alguma coisa muito errada, né? Ou a sua carga fora de casa está muito pesada, ou a gente ainda não entendeu o que é o maternar, o que é o paternar, que é uma entrega incondicional, né? Então, assim, tem que ter seu tempo? Tem. Mas se você não está tendo o tempo do seu filho, está errado. Né? Tem que ter o do seu filho, tem que ter o seu, são prioridades que a gente precisa criar. Mas não é entregando o telefone que vai resolver, muito pelo contrário, vai só piorar a situação. Com certeza. Então, essa é a reflexão que eu queria que as pessoas tivessem dessa live de hoje. O porquê que eu estou entregando o telefone, a tela para o meu filho. Aí você vai ver se o problema realmente está na criança ou se está em você. Assim, 99% das vezes, o telefone é dado por questão de prioridade dos pais, não por questão dos filhos. E aí a gente fica tentando justificar, não, mas esse desenho é educativo. Não, peraí, não tem isso. Jennifer, eu queria te parabenizar por essa maternagem tão linda que você está exercendo, por esse seu ímpeto de estudar, de entender, por chamar as pessoas para conversar sobre isso. Estou super à sua disposição, vamos trocar mais informações, a gente vai se seguindo mutuamente aqui. Eu queria dizer também que no seu perfil eu conheci uma mãe, né, e assisti algumas lives doloridas dela, que ela fala sobre a questão, né, dos desafios da internet e o que acarretou ao filho dela. Fiquei bastante impactada com aquilo que eu vi. E, infelizmente, tem hora que a gente precisa chocar, né? Então, assim, tem que saber que isso existe, entender uma série de coisas. Tem uma novela que está passando, eu não assisto porque eu não tenho hábito, não cabe na minha agenda do dia a dia, mas a novela das 9 está abordando isso, a questão do excesso de tecnologia, de uma maneira muito pesada, assim, do menino viciado mesmo, de ter crise de abstinência, os pais estão levando em psicólogo, tudo.
Um monte de pessoas que mandam para mim, inclusive vídeos, já eu assisti. Acho que faz o papel dela de alertar, né, as pessoas dos riscos. Choca, diz que é bastante chocante. Eu tenho pessoas muito próximas de mim que assistem e falam: põe lá para você ver, tá pegando fogo. Às vezes teve um dia que eu até consegui pegar e assistir. Era uma cena muito chocante. Então, assim, infelizmente, a gente está chegando num ponto que as pessoas estão precisando de tratamento de choque, né? De entender, não pode. Regras, horários e conformidade, zero. Nada disso. É esse o papel dos pais, né? É igual você falou, não ia ser fácil, jamais ninguém falou que ia ser fácil. Então, assim, é nossa responsabilidade. A primeira infância é a mais importante da vida de todo mundo. Isso foi falado no início, assim, de uma forma magnífica. Então, nós precisamos realmente pegar as rédeas da educação dos nossos filhos e fazer o melhor, né? Procurar, entender, estudar. Temos a tecnologia a nosso favor, porque hoje a gente tem acesso a muita informação, mas a gente precisa também tomar cuidado de onde que a gente está pegando essas informações. Mas nós temos muita capacidade de, olha, isso aqui eu posso confiar, isso aqui eu não posso. A gente consegue, né, driblar essa questão. Então, assim, vamos dar uma paradinha, dar uma refletida. Se você é pai e mãe que já tem essa questão de acesso, né, ver o que pode ser melhorado, o que pode ser mudado, né, faça isso enquanto é tempo. Porque pode acontecer de chegar um momento e realmente não ter mais recursos, né? Porque se chegar num caso igual eu tenho aqui, questão do não a telas, de um filho suicidar, aí você vai falar, por que eu não tirei meu tempo que eu queria? A gente precisa de, às vezes, desse choque mesmo, de sentar e deitar a cabeça no travesseiro e falar, opa, o que eu posso melhorar? Né? O que está sendo as minhas prioridades? Eu sei que não é todo mundo que consegue, né? Hoje eu sou mãe, em primeiro lugar, eu sou mãe, dona de casa, né? Tenho meu serviço eu mexo com mídias sociais de outras empresas, mas assim, a minha prioridade é a minha filha, é a minha família, né? Então, assim, eu sei que muitas das vezes a gente não pode ter como prioridade isso, mas a gente precisa, pelo menos, se policiar de como que a gente está entregando o nosso amor, o nosso carinho, o nosso afeto para os nossos filhos. Antes de presente, a gente precisa ser presente. É um dos nossos lemas. Não adianta eu vir dar um presente uma vez no ano para o meu filho e nunca mais ir na casa. Não é isso que vai mudar a convivência com ele. Pelo contrário, vai ensinar ele que eu ganho presente da pessoa. Eu não sou presença na vida dela. E a gente lembra nítido na cabeça da gente, mesmo depois que a gente fica adulto, quem são as pessoas que são presentes e quem são as pessoas que dão presente. Né? E a gente não pode ter essa diferença. E é uma das coisas que a gente quer tentar ensinar para nossa filha. Ó, filha, antes, lógico que nós vamos errar milhares de vezes na caminhada. Isso aí eu tenho certeza absoluta. Como já erramos algumas vezes, né, até esse primeiro ano da neném. Mas eu tenho a consciência tranquila de que eu estou fazendo o melhor que eu posso. E é isso que me conforta. Mesmo eu sendo a mãe chata, a mãe que é aborrecida, que não quer dar nada, que não quer fazer nada, que tá doida, não tem problema. Mas eu tenho consciência de que eu tô tentando fazer o meu melhor. Meu marido tá tentando fazer o melhor. Então, assim, é isso que a gente precisa. Parabéns, Jennifer. E eu quero te agradecer mais uma vez, Marta, por esse tempo precioso que você disponibilizou para nós. Muito obrigada por esse assunto que é tão importante. E, pessoal, já seguem a página dela. Ela traz muitos conteúdos voltados à questão do uso das telas, contato com a natureza. E o pessoal que é seguidor dela também, vem para cá, que a gente traz muito conteúdo a respeito da maternidade, da paternidade, de uma forma mais leve, né? E com assuntos que a gente precisa realmente abordar e que muitas das vezes a gente tem medo, né, de ouvir ou de falar. E a gente está tentando levar um pouquinho de conhecimento, né, com base científica para os nossos seguidores. Legal. Jennifer, eu agradeço o convite, a oportunidade de falar com você aqui, agradeço as pessoas que participaram aqui conosco, nos sigam nos nossos canais. Olha como que a gente pode dizer, né, negar a tecnologia, a gente só pode estar fazendo isso aqui com todo o avanço tecnológico. O que a gente quer é que as nossas crianças tenham a oportunidade de descobrir o mundo de outra forma, porque elas também serão as usuárias da tecnologia, como nós, e terão um avanço muito maior do que nós.
mas elas precisam do outro lado, né, desse desenvolvimento intelectual. O que nós estamos vendo hoje? Crianças sendo criadas como zumbis. Eu escuto muito esse termo, um monte de zumbizinho, né? Ali, só no celular, e isso a gente não quer para eles. Parabéns, Jennifer, pela sua decisão. E conte comigo, a gente vai trocando figurinhas aqui, mesmo que de forma virtual, tá bom? Um beijo para todo mundo que participou. Tchau, tchau. Obrigada a todos. Tchau, tchau e até a próxima, pessoal.